Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, nós vamos hoje falar sobre a criação, no propósito de Deus. A proposta foi nessa matéria de falar sobre Deus, a sua natureza, atributos e tal, de Jesus, missão, obra e natureza. E falamos, ou tentei falar para vocês nessas aulas. Ficou alguma dúvida, de repente vocês lembrando aí, buscou lá atrás uma lembrança que ainda que a gente aborde, aproveite o comecinho agora da aula que a gente ainda pode dar uma esticadinha, alguma anotação, essa semana pensando, aproveita. Tá tudo tranquilo mesmo? Tá? Foi esclarecido pelo menos os pontos que foram propostos nas aulas para vocês. Podemos seguir então adiante? Então vamos avante. A gente vai falar então sobre a criação, a criação do propósito de Deus. O propósito e alvo da criação é o que eu vou falar hoje, tá? O propósito e o alvo, da criação. Deus criou os céus e a terra, como manifestação da sua glória, majestade e poder. Então Deus criou tudo, os céus e a terra como uma manifestação da sua glória, majestade e poder. E aí a gente vai pegar dois textos lá em Salmos, lá no Antigo Testamento, Salmo de número 8, versículo de número 1, e depois a gente pega outro salmo, só para a gente pegar a base aqui, dessa declaração, para a gente entender o papel da criação aí nesse propósito, que Deus tem para todos nós, tá? Então, capítulo 8, ou Salmo 8, como alguém prefere, Tem uns que falam, não fala capítulo, é salmo. Não sei se vocês já ouviram alguém questionando assim, a gente não fala capítulo 8, a gente tem que falar Salmo 8. É nada. Então, agora eu acho interessante, por exemplo, essas pessoas que questionam isso, falam assim, não, a gente não pode falar capítulo 8 e Salmo 8. Aí quando a gente vai estudar a bibliologia, quantos capítulos tem a Bíblia, aí eles falam, tem 1189 capítulos, porque estão contando o Salmo. Então conta o Salmo como capítulo, Mas vamos lá, para a gente não brigar em nada, Salmo de número 8, versículo de número 1, está escrito assim, pelo menos na minha versão. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Então olha que coisa linda aqui, o Salmo de Davi. Davi está aqui falando, se nós lêssemos, a gente não vai ler, mas se nós lêssemos todo o Salmo, ele vai de fato estar falando sobre a criação de Deus, glorificando e comparando o homem, inclusive, com essa criação, que o homem é tão pequenininho, é uma gotícula, nesse universo todo aí, é o que Davi está falando aqui. E o Salmo 19, que também é Salmo de Davi, nem todo Salmo é Salmo de Davi, Porque às vezes a gente vai lendo Salmo de Davi, Salmo de Davi, Salmo de Davi, todo o livro de Salmo, são 150 Salmos, Davi reconhecidamente tem 73, então, metade, 150, metade, Aleluia, tá animado o negócio lá embaixo, uma coisa boa. Se tiver muito barulho, corta para dar uma, se tiver muito barulho, O Salmo 19, nós vamos ler do verso 1 ao 3, como eu estava falando, esse também é Salmo de Davi, mas nem todos são Salmo de Davi. Os Salmos é um compilado de vários salmos, vários autores. Como Davi tem a maioria, então às vezes as pessoas falam, é Salmo de Davi, todo Salmo de Davi. Não é, tá? Esse aqui é. Ele diz assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento é o espaço, tá, Márcio? O firmamento é o espaço, a gente chama de espaço sideral, É o segundo céu, A gente sabe que tem 3 céus.
né? Essa atmosfera. Aí você tem o firmamento, que é o espaço sideral, as galáxias e tudo mais, e tem o terceiro céu, que é a habitação de Deus. Então a gente, né, na teologia, aborda assim, né? Hiporano, Misorano e Leporanos. E átrios? Oi? Átrios. Poeticamente fala a presença de Deus, né? Poeticamente. Agora os átrios se refere na questão terrena, que é as laterais do templo de Deus, do templo de Israel, melhor dizendo, né? Comparando como era o templo dele. Mas os átrios são em volta, né? Os átrios é aquilo que é em volta, os átrios do templo de Deus, né? Mas aqui a gente fala sobre essas dimensões distintas. Então, esse ambiente que nós vivemos, né, que é a atmosfera, que é esse céu, o primeiro céu, o mesorano, meio do céu, e aí tem o terceiro céu, que Paulo diz lá em 2 aos Coríntios, né, que o homem foi levado até o terceiro céu, que é essa habitação de Deus, onde de fato Deus ele manifesta a sua glória na plenitude, onde seres aí têm um contato com Ele e nós não temos, né, esse contato com Deus nesse ambiente. Teremos contato com Deus. Não nos céus, porque isso será fundido, haverá uma fusão, né? Lá em escatologia a gente vai ver isso, né? Haverá, como diz um teólogo moderno, um empaçocamento. Brincadeira da parte, né? Haverá essa junção. Os céus e a terra se tornarão um só, né? Deus, ele habitará. É interessante que a gente, às vezes, já adiantando a próxima matéria, que a gente vai abordar isso, né? Que o céu não é o lugar para onde nós vamos. O céu é um lugar transitório. Olha só, o céu não é o lugar para onde nós vamos. O céu, ele é momentâneo. Aí ficou a interrogação, né? A gente responde lá na próxima matéria. Mas a Bíblia fala que nós encontraremos como serem universais, não é no céu. Sim, mas aí é momentaneamente, né? Isso é intermediário. Porque a gente vai ver lá em Apocalipse, depois eu vou trabalhar isso melhor com vocês, que na verdade o céu descerá, né? A nova Jerusalém que desce. Exato. Então olha só, não é que nós vamos para o céu, é que a presença e a manifestação plena de Deus, né, preencherá tudo, que não haverá inclusive essa divisão entre céu e terra. Haverá uma nova terra, mas que será, né, uma realidade do novo céu. E o novo céu, ele fará parte da nova terra, ou seja, uma coisa só. Mas enfim, calma que a gente chega lá, né? Se é no céu, se é na terra, não importa, né? Como nós falamos, né? Se for no inferno também não tem problema, desde que Jesus esteja lá, então não é lugar, né, irmãos? Lugar para nós tanto faz, é a pessoa que lá está. O Salmo 19, então diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então a gente entende aqui que a criação de Deus tem um propósito. E o primeiro que nós percebemos aqui é manifestar a glória de Deus, é anunciar que há um Criador. Eu acho que foi algum de vocês, eu não sei se foi o Estevão, ele perguntou como algumas pessoas seriam salvas, né? Mesmo não tendo ouvido falar do Evangelho, não é isso? E aí a gente entende que lá em Romanos, no capítulo 1, vamos lá para Romanos, depois a gente volta aqui. Romanos capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, ele trabalha essa ideia de que há uma revelação de Deus, há um anúncio de Deus, há uma pregação de Deus que se dá por meio da criação. Então, a gente vê isso aqui, ó, Romanos 1, 19 e 20. 19 e 20 é suficiente para que a gente possa estar pensando aqui. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade,
se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis, né? Inexcusável é indesculpável. Se tiver uma versão diferente aí, tiver alguma outra palavra que traga clareza, vocês compartilhem, tá? Mas olha o que Paulo diz aqui, que a divindade de Deus, seu poder, isso claramente pode ser entendido somente pelas coisas que estão criadas, podem ser observadas. A gente chama isso de revelação comum de Deus, né? Desculpa, revelação geral, estou confundindo com graça comum, é outro termo. Então, revelação geral, existe uma revelação especial de Deus que se dá por meio de Cristo Jesus, que a gente sabe pela pregação do Evangelho. Essa é a revelação especial, e existe a revelação geral de Deus, que pode ser vista, observada por todos, sem exceção. Essa revelação geral de Deus traz uma verdade que existe um Criador. É o que Paulo diz, todas as coisas que estão criadas, elas revelam. Tudo que de Deus pode se conhecer, né, por meio dela, claro. Então há uma limitação. Mas aqui as pessoas ficam indesculpáveis diante de Deus, porque Deus se fez manifesto, Deus se revelou por meio da criação. Como se dará a questão da salvação? Quem perguntou? Então, o rapaz que está aqui outro dia perguntou em termos daqueles que morreram sem conhecer a criação do Evangelho. Paulo está falando isso aqui em Romanos. Se a gente pegar, por exemplo, hoje povos que não foram evangelizados lá do Líbano, todo mundo pregar o Evangelho, isso aqui, esse indesculpável, porque já foi revelado na criação, ainda tem o seu efeito, ainda é válida essa revelação? Tá. Aliás, talvez a palavra não seja válida, ainda é suficiente, já que nós temos a palavra revelada e encarnada que foi o próprio Jesus? Então, no passado a gente entende, Paulo está lá em Romanos, que já é depois de Jesus, e isso para esses povos que não... Vamos ver. Eu vou tentar responder, mas eu sei que eu não vou responder, né? Porque na próxima matéria, na próxima matéria eu vou falar tudo, né? Vai estar coincidindo, né? Escatologia e salvação, que é justamente o que a gente vai falar na próxima matéria, né? Você está se esquivando, né, André? Aí joga tudo para a próxima matéria e fica fácil. Mas eu vou tentar responder de uma maneira bem direta, mas claro, eu vou depois, com mais tempo, vou elaborar com textos bíblicos e outras reflexões. Mas eu só quero pontuar o seguinte: Deus, Ele providenciou uma salvação eficaz, que é o sacrifício de Cristo, né? Deus, Ele providenciando uma salvação completa e eficaz e que alcança todo homem, né? Quando esse homem é alcançado, está aí um ponto. Se Deus fizesse isso e Ele limitasse a metodologia da salvação apenas à eficácia de uma igreja, então Ele estaria colocando um remédio suficiente sem fazer chegar esse remédio até o doente. Agora, isso não exclui, o que eu estou dizendo é o seguinte, que Deus não se limita e não depende da igreja para alcançar pessoas. Se fosse assim, então muitas pessoas estariam sendo perdidas e não alcançadas por causa da falha da igreja. Então Deus ia confiar um método falível para alcançar pessoas? Não. Agora que Deus responsabiliza, convoca e envia a igreja, isso é fato, a Bíblia deixa claro isso, né? Só que Deus não se limita, e isso a gente vê inclusive lendo o fator Melquisedeque, que eu já indiquei para vocês, né? Não sei quantos leram, chegaram a essa conclusão lá, porque há muitas evidências de que Deus salvou muitas pessoas sem conhecimento de missionários da igreja, enfim, sem a pregação efetiva do Evangelho como nós entendemos que temos que fazer. E isso não nos exclui dessa responsabilidade e privilégio de estar se esforçando para alcançar povos. A questão é que Deus não se limita, Deus salva. Ele traz a providência, que a gente chama na teologia, sobre essas pessoas. E aí a gente depois vai ver aqui, eu vou ler para vocês daqui a pouco também, e lógico, outra matéria muito mais base bíblica, né? Mas a questão é que Deus alcança o ser humano pela consciência. Deus alcança o ser humano pela própria revelação geral.
Deus alcança o ser humano até de forma direta. A gente entende que são exceções e que são ações de Deus quando a igreja ela não chega, ela não vai, ela falha. Então Deus não se limita à igreja, né? Está falido já. Imagina só, se Deus, por exemplo, fosse confiar nós aqui, igreja do nosso bairro, para alcançar nações, né? Se Deus fosse confiar a igreja a tal época, então muitas pessoas estariam indo do inferno pelo fato de que os homens são falíveis. Porque a igreja, ela é originada, ela tem a sua origem divina, mas ela é composta de seres humanos falhos, por mais sejam sinceros, honestos, maduros, etc e tal, mas essa falha. Mas a questão a pergunta foi, é válido? Sim. Continua sendo válido a questão de Deus se revelar ao ser humano pela criação. Continua sendo. Se isso é suficiente para a salvação, aí eu acho que a gente não tem como precisar. Por quê? Porque cada um vai ter uma resposta a essa revelação geral de Deus. Para alguns vai ser suficiente e eles vão de alguma maneira ser alcançados por Deus ali. Outros não será suficiente. Precisarão de fato de uma pregação, de um missionário, de alguém sendo, esse veículo de Deus. Como a gente não tem como precisar, não se sabe. Agora, uma coisa é fato que Paulo deixa claro, que pelo menos para mim é muito claro. A revelação geral de Deus deixará todos indesculpáveis diante de Deus lá na eternidade, no juízo final. Nunca ouvi falar, ninguém nunca falou de Jesus, plano de salvação e tal. Mas Deus usará a sua criação, dentre outras coisas, para que essa pessoa não tenha esse argumento de falar, não, nunca ouvi o Evangelho. Enfim, mas a discussão eu sei que ela tem outros pontos aí, e eu espero na próxima matéria estar trazendo para vocês um endosso maior aí, tá? Não sei se foi a contento a exposição, deu pelo menos uma clareada. Que bom, vou até molhar minhas palavras aqui. Então, queridos, Isaías 55:12. Aliás, antes que a gente leia Isaías 55:12, vamos ler ainda nos Salmos, 148, lá no finalzinho dos Salmos, 148. Não perdendo o foco do propósito de Deus na sua criação, Então, a criação de Deus manifesta a sua glória, existe um propósito maior de Deus criar tudo o que Ele criou, com a finalidade de revelar a sua glória e a sua pessoa. Então nada, absolutamente nada que existe nessa criação, visível e invisível, que nós lemos aqui que Paulo disse, Existe uma criação visível e uma invisível. Quando a gente lê Colossenses, por exemplo, capítulo 1, verso 15, vai dizer lá que Jesus, criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então existe uma criação de Deus que esses olhos aqui não conseguem enxergar, que é esse mundo invisível. Aliás, tem até esse, coloquei entre aspas aqui, mas tem um termo no Salmo aqui que é traduzido por mundo invisível, mas se refere muito mais ao mundo dos mortos, que a gente chama de inferno, etc e tal. Mas esse mundo invisível que eu estou dizendo é que existe toda uma criação de Deus que não é vista por nós, a gente não consegue enxergar, porque é um âmbito espiritual, que lá em Apocalipse isso é desnudado para João. E aí ele vê anjos, seres celestiais, a realidade de Deus, aquela coisa toda que a gente anseia ver também, enfim, mas o que eu quero dizer é que tudo que foi criado por Deus tem uma finalidade, tem um objetivo muito claro, um propósito bem definido. Não existe nada aleatório. Deus não é Deus de acaso, de aleatoriedade. Deus é Deus que cria algo com uma finalidade específica. A gente pensa que tem coisa assim que existe por... ninguém nem sabe por quê. Nós não sabemos, mas Deus sabe exatamente por que criou aquilo, Tem uma finalidade específica. Mas a finalidade última de todas as coisas, que nós chamamos de teleologia, eu já falei para vocês esse termo, teleologia, lembra? Finalidade das coisas. Então aqui no Salmo 148 mostra, e convoca, aliás, toda a criação de Deus. Aqui eu acho tão lindo, porque nos mostra essa diversidade da criação de Deus, e tudo isso é convocado para uma única coisa: louvar a Deus. Olha só, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas,
louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. E é interessante que o texto vai mostrar que Deus tem alguns exércitos. Se vocês quiserem anotar, para efeito de curiosidade, né? O estudante é curioso, né? Entendo eu que deve ser curioso. Então Deus tem alguns exércitos. O primeiro exército que é mostrado aqui são os anjos. Os anjos são exércitos, é um exército de Deus. A fauna, a flora, exército de Deus, fauna e flora. A gente vai ver no texto isso, tá? Estou adiantando aqui, mas lendo aqui a gente vai perceber isso. Então, os anjos, a fauna, a flora, os astros, as estrelas, o cosmo também é exército de Deus. Israel é chamado de exército de Deus. E a igreja também é exército de Deus. Então olha quantos exércitos Deus tem. Os anjos adoram a Deus, louvam a Deus. O Apocalipse mostra isso para nós. Aliás, o Apocalipse vai mostrar tudo isso aqui para nós. O livro de Apocalipse, né? Que os anjos ininterruptamente adoram a Deus. De dia e de noite é uma linguagem só para a gente entender, que lá não tem esse trem de noite e dia, né? Trem, vocês sabem que serve para tudo, né? Quando eu falo trem, tudo se encaixa. É igual quando eu falo, sabe do coisa do negócio? Está coisado, né? Trem, vocês sabem, a única coisa que o mineiro não chama de trem é o trem. É o trem. É o negócio. É. Nossa. Mas brincadeiras à parte, então olha só, os anjos, eles adoram a Deus. Lá também no Apocalipse vai mostrar que os animais, né, que é a fauna e a flora, a natureza, também é um exército de Deus, porque Deus usará esses meios, como em toda a história a gente vê do Antigo e até o Novo Testamento, usando animais e natureza. O mar abrindo, né? Tem lá o corvo que serve Elias, tem lá a baleia, a famosa baleia que leva Jonas e tal, tem lá o jumentinho, né? O ajumento, sei lá, se era macho, se era fêmea. Né? Que uma hora fala jumento, outra jumento. Jumento. E o que acontece? Deus usando todos esses meios naturais, por assim dizer. A gente vê também lá o cosmo, como eu falei, os astros, em Apocalipse, obedecendo a Deus no juízo. Né? Então chove fogo, saraiva, e a estrela passa rasante aqui no céu. No céu, mas digo na terra, não é que bate na terra, né? Enfim, só para a gente. Tudo isso aí, né? A natureza. Então a gente percebe que tudo isso aqui é convocado para uma única coisa: louvar a Deus. Vamos continuar então no verso 3. Louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes. Então olha aqui, ó, o cosmo, né? Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Interessante esse termo aqui. Que louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre, lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Eu acho interessante aqui, dando uma pausa no verso 6, porque assim, Jó 38 e 11, se não me falha a memória, se vocês puderem me ajudar aí na referência, Jó 38 e 11. Deus dá uma ordem ao mar, dizendo, ó, até aqui você vem e não passa não, tá? Graças a Deus por isso, né? Principalmente a gente que mora aqui, né, irmão? Até aqui virás, e não mais adiante, né? Disse Deus às ondas empoladas, as ondas orgulhosas. Vai, porque Deus dá uma ordem, viu? Aí dá um tremorzinho lá, ele mexe nas placas tectônicas, dá um terremoto lá no meio do mar, e aí ele cumpre lá o propósito, né? Mas tudo isso de alguma maneira está sob a supervisão e a ordem de Deus de alguma maneira, né? Pelo menos é o que a gente entende aí, e geralmente por um juízo ou alguma coisa assim. Mas aí as pessoas vão questionar, né? Rapaz, por que o mar ele foi até ali e aconteceu isso? A questão é, por que as pessoas elas habitaram ali na orla dos mares? Sempre que a gente quer projetar para Deus a culpa de alguma desgraça, né? Mas por que as pessoas também foram morar ali? Mas enfim, é só para a gente questionar assim e tal. A questão é, olha o texto que diz que Deus é quem controla, Deus é quem tem governo sobre o oceano, que é uma força impressionante. Quem é que para a força das águas? Mas Deus é aquele que dá ordem, né? A gente vê em Jesus isso, inclusive, Jesus dando ordem lá ao vento, né, ao próprio mar,
E a gente percebe, mas o vento não é uma coisa assim descontrolada. Não sei se eu já abordei isso com vocês em algum ponto. O vento não parece ser na criação algo desgovernado. Parece que sopra para lá, sopra para cá, é aleatório. E não é, porque Eclesiastes, no capítulo de número 1, já que a gente está pertinho aqui de Eclesiastes, né? É só passar algumas páginas para frente. O capítulo de número 1 do Eclesiastes, versículo de número 6, vai dizer que os ventos, eles têm um caminho definido. Eu ia falar definido. Que sotaque é esse, hein, mano? Já estou todo confuso, meu Deus. Fala o trem, oxo, definido, né? Nascido, até com sotaque. Eu, na verdade, não, sou pernambucano. Você acha que fala por aí assim, mal, o vento faz a curva? E o vento faz a curva mesmo. Olha o que o texto diz: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Né? Então, Deus é aquele que dá ordem aos ventos. Em Apocalipse também a gente vê isso diretamente. Deus dizendo que o vento sopra aqui, ele sopra. Tem anjos, seres celestiais segurando o vento. E quando o vento ele é segurado pelos anjos, né, há um aquecimento na terra. Olha que coisa interessante. A finalidade dos ventos então, é refrigerar. Acho que em Salmos também fala que, não sei se é Salmos mesmo, que Deus tem os ventos nos seus depósitos, guardado o vento numa caixinha. Será que aquela senhora não errou em estocar o vento? A senhora estava totalmente errada, né? Tá vendo? Vai que, né? Oh, meu Deus, que barato. Então a gente percebe aqui, né, brincadeira da parte, como que essa criação, ela tem a sua finalidade última de glorificar Deus para o propósito que ela foi criada. Então percebam, amados, que tudo na criação cumpre o seu propósito, com detalhe de um serzinho que aqui habita, que chama ser humano, né? Então, ó, os anjos cumprem o seu propósito, os astros, o cosmos, como Deus, porque a gente fica pensando assim, a ciência vai descobrindo, quanto mais descobre, a gente percebe como isso tudo é perfeito, mas não pode ser obra do acaso, não é possível, né? As estrelas, os céus, ou no céu, o firmamento, a terra, nós aprendemos isso no 5º ano. Foi isso, professora? É 5º ano que ensina isso, né? 5º ano, 6º ano hoje, eu sei. Que a gente aprende a rotação, o eixo imaginário, a translação. E como esse eixo imaginário, ele tem uma inclinação. E se essa inclinação fosse um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, nós estávamos perdidos, ou congelados ou torrados. Né? Porque tem uma proximidade exata do Sol. E essa inclinação faz exatamente que nós tenhamos uma temperatura propícia para a vida, nem mais nem menos. Veja a perfeição dessa criação de Deus e como isso denuncia, grita, como diz o Salmo, né? Declara sem falar, sem voz, uma noite faz declaração, outra noite. Isso glorifica a Deus, amados. Que coisa linda, né? Eu acho. Né? Eu entendo que isso é maravilhoso. Vamos voltar para o Salmo 148? Aleluia, coisa animada. Verso de número 6 nós falamos, não foi isso? 7 agora, o Salmo 148. Bora voltar lá. Louvai o Senhor desde a terra, vós baleias. Olha só, e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso, que executa a sua palavra. Ó, o vento executa a palavra ou a ordem de Deus. Coisa interessante. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Perceberam aqui? As baleias, os animais, os ventos, a natureza, as árvores frutíferas. Como as árvores frutíferas glorificam a Deus? Dando o seu fruto. É simples assim, porque ela foi criada para isso e fazem exatamente isso. As baleias glorificam a Deus, os animais glorificam a Deus, os montes, as árvores, verso 10, as feras e todos os gados répteis e aves voadoras,
Olha só, então aqui a gente viu anjos, cosmo, animais e a natureza, não é? Agora no verso 11, ó, os reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos e crianças, que louvem ao nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor, né? Isso aqui é traduzido por aleluia. Aleluia, né? Louvai ao Senhor. Então olha que coisa interessante, Salmo 148 nos mostra a finalidade de toda a criação, dos homens, né, de todos. Tem eu não sei, que eu não sou batista de raiz, né? E as batistas que eu participei, acho que deixaram de lado o cantor cristão na liturgia, mas assim, de onde eu fui formado, né? Que é num contexto pentecostal assembleano, nós usávamos a harpa cristã, que eu sei que é semelhante, muda um arranjozinho lá e tal, mas as letras são bem parecidas. E eu lembro que tem lá uma música, né? Louvai ao Senhor, né? Anjos poderosos, moças, donzelas, velhos, louvai ao Senhor. É exatamente esse salmo aqui, muito lindo, né? E aí fica também, hashtag fica a dica, para que nós cantássemos mais os salmos. Eles são, de fato, assim, convocações para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, né? Isaías 55, 12, agora a criação rende louvores a Deus, é isso que eu estou abordando, tá? Isaías 55, 12, a criação toda, ela rende, ela entrega louvores a Deus. E aqui o profeta, no capítulo 55, no versículo 12, ele vai também falar sobre isso, dizendo o seguinte: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as aves do campo baterão palmas. É claro que isso não é literal, né? Se você vê aí alguma árvore batendo palma, olha por você. Né? Tomou alguma coisa alucinógena, isso já aconteceu comigo. Eu vi de fato algumas coisas estranhas, mas enfim, era outra época, isso não estava na minha vida. E hoje a gente enxerga, né, na verdade, tudo isso com um prisma da glória de Deus, e a gente vê sem usar qualquer coisa alucinógena. A gente consegue enxergar essa beleza. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue ver essa beleza toda dessa forma gritante, denunciando a glória de Deus? Por alguns motivos. Entre outros, porque no nosso coração não existe pureza. E eu quero pegar um exemplo bem simples do meu filho de 4 anos. Vai fazer 4 anos no mês que vem, se Deus quiser. E ele olha para mim, isso aqui é involuntário, né? Isso é um negócio assim, eu faço aqui. E ele vê essas rugas aqui, que eu olho no espelho e eu falo: oh, Jesus, a ladeira abaixo, as rugas estão aparecendo, eu sei que o Senhor está mais próximo de mim do que antes. Amém. Né? Só que quando eu faço assim, ele fala: olha papai, um arco-íris. E eu falo: Davizinho, é o arco-íris. É sim, meu filho, é o arco-íris. Mas por que ele vê beleza onde eu vejo feiura? Porque o coração dele é puro. Porque ele tem essa pureza, né, da criança, de mesmo vendo aquilo que a gente vê como sendo feio, uma expressão, uma marca, né, esteticamente, que a gente julga ser feio, que não é, na verdade, né, se a gente pensar, né, como um todo, não como esteticamente apenas. Ele consegue ver uma beleza, consegue ver a beleza, porque o nosso coração não é puro para apreciar essas belezas que há na natureza. É por isso que o poeta, ele enxerga essas coisas mais do que os demais, que não tem essa veia, essa inclinação, essa característica. O poeta consegue extrair a beleza de coisas simples da natureza e do cotidiano que a gente muitas vezes não vê, porque o poeta tem, né, essa sensibilidade bem maior. Então eu acho interessante a gente abordar isso. Inclusive eu vou falar sobre a questão da poesia de Deus, tá? Deus é um poeta, né, por natureza, e ele criou aqui algo que é um poema. A gente vai ler isso aqui. Isso está escrito no original lá no Antigo Testamento.
Não é uma elaboração teológica ou filosófica. Está escrito. A gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Gênesis capítulo 2, versículos de número 1 ao 17. A criação, eu estou falando de propósito, né, da criação, né? Então, o primeiro propósito, glorificar Deus, anunciar a Deus, render louvores a Deus. E um outro propósito aqui da criação é ser de fato essa casa, esse habitat do ser humano. Então Deus criou isso aqui para que fosse a nossa habitação, a nossa casa, né? Isso está em Gênesis capítulo 2, verso 1 e 17. Não vou ler tudo com vocês, mas vocês têm a referência para depois lerem aí, tá? E esse habitat é chamado aqui como jardim, né, do Éden, onde Deus cria tudo perfeito, muito lindo, e ali o homem foi colocado para habitar. Então, a criação como habitat humano, a gente chama de ecologia, que é o estudo da casa. A ecologia, como a própria palavra já diz, é logia, né? É o estudo do oikos, da casa. Então, na teologia, nós também damos atenção à reflexão e à importância que nós, como aqueles que entendem o Criador, de cuidarmos da nossa casa, que é o habitat. Quando isso aqui não é cuidado, é porque é fruto do pecado e a gente não compreende, mas a gente despreza. Um cristão deveria ser o ecologicamente correto, mais do que o Greenpeace. A gente deveria ser muito mais, entre aspas, ativista, né, do que muitos que estão aí na Amazônia, por exemplo. Nós cristãos, isso é pauta também bíblica. Isso é pauta do Evangelho. A gente não considera, mas nós deveríamos ser essas pessoas que entendem e conhecem Deus, também nos engajarmos nessa questão, amados. Isso é bíblico. Isso é tratado na teologia com alguns teólogos na história, como Abraham Kuyper, por exemplo, né? Que ele tem uma frase que eu acho fantástica, eu já disse para vocês mais de uma vez. Diz assim: não existe, não tem nenhum centímetro de metro quadrado aqui nessa existência que Deus não possa falar é meu. Eu falei isso várias vezes para vocês, aqui vocês lembram disso, né? Então olha que coisa interessante essa percepção de alguns teólogos. Nem todos trabalham isso, né? Porque infelizmente a teologia ela tem suas limitações e os que abordam áreas da teologia abordam áreas da teologia. Você não tem uma teologia completa, né? Tem muita gente querendo que Deus restitua o quê? É a música, né? A música que fala isso, né? A música. Vocês sabem que a música cristã, evangélica, gospel, no nosso país, ela é bipolar, né? Ela é bipolar. Porque uma hora a gente fala, né? Entrego tudo a ti, né? Entrego tudo a ti, quero entregar, né? E tal. E a outra, não, restitui. Eu entrego ou restitui? E Deus fala assim: vocês não querem se decidir aí não para ver o que eu faço aqui em cima? Brincadeiras à parte, queridos. É isso que a gente precisa entender. A criação é o habitat humano e a gente precisa de fato ter esse cuidado aí. A criação como anúncio da realidade, testemunho de Deus, é esse Romanos 1, 19 e 20 que eu li com vocês, tá? Então a criação como anúncio da realidade de Deus, da realidade e testemunho de Deus. Então a revelação de Deus pela natureza pode ser por via da observação pela razão e pela percepção, né? Coisas que foram criadas, como diz o Paulo em Romanos 1, 19 e 20. Então essa criação como anúncio da realidade, que Deus é real. Os grandes eruditos da história, os grandes gênios da história, os grandes filósofos da história, os grandes cientistas da história, todos eles, ou a grande maioria deles, eu estou lembrando aqui que são todos mesmo, pelo menos eu estou lembrando, desde os filósofos, os três principais, para não citar outros, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Os cientistas, Copérnico, Galileu Galilei, Thomas Edison, o próprio Einstein, né? Inclusive judeu, todos eles criam em Deus. Todos eles entendiam que havia um Criador, né? Como hoje é trabalhado um design inteligente por trás disso tudo aqui. E quando a gente pega muitos eruditos, eu vou citar um que talvez seja desconsiderado por muitos, mas eu considero como um homem fantástico que nós tivemos na nossa história e a gente o reputou como louco, que é o Enéas. Meu nome é Enéas, também não ajudava, né? Agora ele sabe entender o cara. Mas, não, e reconhecidamente, academicamente, um dos maiores, se não na sua época, o maior cirurgião
do coração que nós tínhamos no Brasil. Tanto é que era um professor, aqui, se me falha a memória, no Rio de Janeiro, né? Faculdade Federal e tal, Universidade Federal. Mas a questão é, ele vai falar isso, quanto mais eu estudo, eu passei minha vida estudando, quanto mais eu estudo, eu me recuso a entender que não existe um Criador. Ele começa a falar da complexidade, inclusive, do cérebro humano, da constituição da biologia e etc e tal. A questão é, a gente percebe, amados, que a observação e a razão, quando ela é submetida à soberania de Deus, isso claramente é percebido que isso aqui não é uma obra, não pode ser uma obra de nada, a não ser de um Criador, né? Na beleza que ele criou. Isso é uma teoria, tanto é que até hoje é uma teoria. Não, então, há uma teoria na ciência, né, que é o Big Bang. Agora, existem duas vertentes nessa questão. A primeira é que, de fato, houve esse Big Bang, né, na explicação científica, e a outra é que Deus é que provoca isso. Então, você tem duas opiniões também a respeito dessa questão do Big Bang. E aí você tem a macroevolução e a microevolução, que também, até hoje, é uma teoria, que é do Charles Darwin, que é ensinado nas escolas, mas é uma teoria. Até no meio acadêmico, ou científico, melhor dizendo, essa teoria está sendo assim, ultrapassada. Porque, imagina, já tem aí 2 séculos, né? Se não me falha a memória. 2 séculos e pouco, né? Desde que foi elaborada lá por Charles Darwin, até hoje não foi provado. É uma teoria. Na escola, lá, quando tem dia, já fez isso errado. Mas existe toda uma explicação lá que tem lacunas que eles mesmos não conseguem, e até como eu disse, a própria ciência hoje já não tem levado tanto a sério a questão da evolução das espécies, tá? Existe a microevolução, isso é fato, a ciência comprova e está tudo certo, a microevolução. Existem várias explicações. É claro que a gente não vai entrar porque não é o propósito da aula. O professor não é a minha área de expertise, não sou tão capaz assim para trazer as questões científicas. Eu vou por uma simples explicação dessa microevolução. O cachorrinho, a gente botou no rabinho do cachorrinho, o pichizinho, e os pichizinhos a pessoa nasce sem rabinho. Sim. Então é uma microevolução. Sim, tem. Os dentinhos ambientes, né? Tem uma série de fatores. Tem uma série de fatores que vão alterando, né? Não geneticamente, mas vão alterando os animais e tal, mas não como propõe a evolução das espécies por Charles Darwin. Isso aí, de fato, não é cientificamente aceito. Hoje é um negócio que está desacreditado. Enfim, mas o que eu quero dizer é que a criação de Deus, ela, como nós estamos falando, tem uma finalidade, tem um propósito, e a observação, até mesmo, porque Deus, ele age, ele se revela ao homem pela via do raciocínio, do pensamento. É Deus que estabelece isso. E é por isso, amados, que nós como cristãos devemos não só celebrar, mas devemos cerebrar a Deus. Não é? Celebrar. Então, usar o cérebro. A gente precisa entender que o culto precisa ser racional, precisa ser lógico. Porque se for só de cunho afetivo, emocional, sensorial, nós vamos nos assemelhar a animais em um culto. Parece que é pesado o que eu estou falando, mas é isso. É forte, né? Como dizem, né? Forte, mas é isso. Não é, mano? Nosso culto deve diferenciar dos animais porque nós somos seres que usam a inteligência, inclusive, para adorar a Deus. O intelecto adora a Deus. O culto deve ser racional. Não há uma proposta no Novo Testamento, principalmente, né, que é onde vai falando a respeito de culto a Deus e tal, liturgia, que proponha nada que seja de cunho emocional, embora envolva, possível, né? Nós choramos, nós nos alegramos, faz parte, está tudo certo. Mas o culto a Deus não se baseia nisso. Todo culto que ele é pautado por emoções é um culto incompleto, superficial, que não altera ninguém. Ninguém. E não altera. É algo, é volúvel. As emoções, elas são assim, uma avalanche. E está tudo certo a gente chorar, se alegrar e tudo mais. Mas a gente precisa entender que o culto, ele é incompleto quando ele é somente conduzido por essas vias.
Porque Deus quer se comunicar conosco a ponto do nosso intelecto, nosso entendimento, nossa compreensão ser afetada e transformada. Não é o que diz Paulo em Romanos 12, 1 e 2? Vocês todos lendo lá na íntegra? Tudo que está escrito lá? Então vamos ler, bora lá. Rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. Agora, antes que a gente leia e discuta aí, porque assim, como eu disse, tem um poeta, tem um músico, tem um que trabalha com artes, né? Há uma inclinação e há uma sensibilidade muito maior. Então é claro que isso vai ser muito mais aflorado nesses irmãos que têm essa inclinação, que têm essa característica, e está tudo certo, não tem nada errado. Porém, esse é o alerta. Isso deve ser dosado a ponto de que o entendimento ele possa sobressair sobre isso. Vocês estão entendendo o que eu estou propondo aqui? Que eu entendo que isso é um ensino bíblico por causa disso. Porque se essa sensibilidade, se essas emoções, elas não forem direcionadas para uma comunicação que Deus propõe, que é principalmente pela via do entendimento, então nós sempre seremos essas pessoas que teremos cultos prestados a Deus, mas nunca transformados na profundidade que precisamos. Esse é o ponto, amados. É por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos vivos, sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Mente. Então Deus pode ser experienciado pelas sensações, pelas emoções? Claro que sim. E glória a Deus, nós somos pentecostais, a gente até desfruta mais disso do que os nossos irmãos que não dão ênfase para isso, né? Os pentecostais, eles experimentam mais intensidade disso. Glória a Deus, sentir a presença de Deus é uma coisa fantástica, maravilhosa, boa demais, né? Esse calor divino, né? Calor divino, isso é muito bom. Só que, amados, o que Paulo diz aí, ó, a transformação vem pela mente. Então é isso que a gente precisa entender. As letras das músicas, por exemplo, precisam comunicar alguma coisa de entendimento. Não pode só atender ou atingir as emoções. E a música tem esse poder, muito mais do que a mensagem, a pregação em si, né? Porque ela é de fato essa comunicação poética, toca o coração. A música, a poesia, né? Isso também é bênção de Deus. Só que se nós não tivermos uma proposta mesmo na música que contenha uma mensagem, também só vamos preencher o vento. É isso que eu não entendo porque que abandonaram o canto cristão, porque as músicas do canto cristão têm mensagem. Ontem vamos pensar um negócio aqui, deixa eu só elaborar aqui, calma. Não, a gente também não vai endeusar e tal, mas eu concordo contigo, né? Quando uma música ela é bíblica, a transmissão é bíblica da mensagem, e não é só suficiente a questão da mensagem, precisa ter de fato uma melodia bonita, um arranjo bonito. Isso contribui, glória a Deus, amado, é isso que a gente gosta, Deus aprova isso, não tem problema. O grande problema é quando só tem essas questões técnicas, poéticas, mas não tem a mensagem. Então, fora do canto cristão, tem bilhões de músicas bíblicas e abençoadas tanto quanto, né? Mais contemporâneas. Então, eu até sou a favor de pegar um cantor cristão, a harpa cristã, o inário lá dos irmãos da CCB. Eles chamam a gente de primo, mas eu chamo de irmãos. E faça um arranjo, não tem problema nenhum. Martinho Lutero fez isso, pegou um arranjo lá que a gente considera do mundo, né? Da época das tabernas, lá da sua época, e fez o Castelo Forte, o clássico tão conhecido, não sei se vocês conhecem. Castelo Forte é o nosso Deus e tal, aquela coisa toda. Mas a questão é, amados, que a gente precisa entender que a razão ela precisa ser exercitada e a percepção junta para que possamos contemplar, né, esse Deus dessa forma
racional, que é o que nos difere do culto animal, por assim dizer, tá certo? E aí eu coloquei aqui o seguinte, ó, a palavra, lembra que eu falei da poema? Então, no Novo Testamento, né, poema, né, significa estar feito, obra ou criação. As coisas que Deus criou testificam de sua natureza invisível, ou seja, seu eterno poder. Quando Deus cria todas essas coisas, a palavra para criação, lá, uma das palavras para criação no hebraico, lá no Antigo Testamento, é isso: Deus fez um poema, referindo-se à criação. Ao homem também há uma palavra que se refere ao homem, que Deus criou o homem também de poema, ou poema. Então, nós somos um poema de Deus. A criação é um poema de Deus e nós somos um poema de Deus. Olha que coisa linda! Então, toda a criação e a criatura, ou as criaturas, elas são de fato um poema de Deus, uma criação bela de Deus. Deus, Ele fez o mundo em 6 dias, olhou e no 7º descansou. Esse descansar de Deus equivale, ou se assemelha, né, talvez não equivale, mas se assemelha a um artista que fez a sua obra e a contempla. Esse é o sentido. Deus contemplou a sua obra e Ele disse: bom o que eu fiz. Olha que Deus artista, olha que Deus que se preocupou com os detalhes, que colocou a sua beleza na criação. Então tudo que tem aqui, de alguma maneira, reflete a beleza de Deus, porque Deus é quem imprimiu a sua beleza em tudo que está criado aqui. Mas nem tudo que está criado aqui reflete a glória plena de Deus. É por isso que Deus disse: não faça nada aí na terra para me representar, porque nem tudo isso aqui poderia representar Deus. Mas Deus, de alguma maneira, se fez representado em alguns detalhes, mas que tudo isso junto não podem expressar a grandiosidade e a beleza de Deus, porque Deus é muito maior do que isso. E se isso aqui já nos espanta, isso aqui já nos maravilha, e se algum saguiço comendo banana no nosso quintal já para nós é uma alegria, e a gente se junta aqui para ver isso no celular, né? Oh, que coisa bonita, que coisa linda. Então tem gente que não aprecia fazer o quê? Tem gente que não aprecia música, tem gente que não aprecia um quadro, tem gente que não aprecia escultura, enfim, então, né? Mas quem entende a beleza de Deus vai ver significado e motivos para adorar a Deus em tudo isso. É por isso que a gente glorifica a Deus em tudo que a gente vê na natureza: os céus, o sol, a chuva, a terra molhada, os animais, o arco-íris, né? Eu fico assim meio de boca aberta quando eu vejo um arco-írisão aqui abrindo aqui nessa orla, coisa linda. Quando eu subo ali no mirante, a gente vê o pôr do sol, eu fico igual um menino besta assim, olhando assim, coisa linda. Tem gente que não está nem aí, não quer saber de nada, prefere lá uma internet da vida, mas enfim, vamos voltar aqui para eu tentar concluir essa questão. A criação foi afetada pelo pecado do homem e sofre suas consequências. Gênesis capítulo 3, versos 17 ao 19, tá? Então a criação foi afetada pelo pecado do homem e sofre suas consequências. Gênesis capítulo 3, versos 17 ao 19. A gente vai ver lá. Gênesis capítulo 3, versos 17 ao 19. A gente vai ver que após o pecado entrar nessa criação, nessa perfeição, tudo aqui era muito lindo, harmonioso, cumpriu o seu propósito. Agora o pecado que o homem traz nessa criação afeta a criação. Então o pecado do homem não só afetou o homem, mas afetou toda a criação de Deus. Inclusive essa terra que era fértil, agora vai produzir espinhos, abrolhos. A mulher que daria à luz com dores, isso eu não tenho dúvida. Não é que a mulher ia ter filhos sem dores. É impossível, amado. Não é não? Hoje, como que tem um filho sem dor? Não tem como. Só que o texto vai dizer que as dores da conceição seriam multiplicadas. Então o pecado traz, né, essa potência na dor. Só as irmãs sabem que eu estou falando aqui. Graças a Deus eu não sei, nem quero saber. Não tenho raiva de quem sabe, não, mas só para entender, tá? Essa dinâmica de que o pecado afeta essa criação harmônica de Deus.
A ferocidade dos animais é interessante. Isaías trabalha isso lá no capítulo 65 ou 66, né? Apocalipse vai falar isso também, que a ferocidade dos animais, isso será também na restauração de Deus, porque Deus vai restaurar tudo, não é só o homem não. O resgate que o sangue de Cristo propõe não é só no ser humano não, amados. É em toda a criação de Deus. Os céus e a terra são afetados pela regeneração, redenção. Tá certo? Em toda a criação. Os homens e a criação de Deus será restaurada. Então vamos lá, Romanos 8 e 22. Eu acho bem interessante esse texto, porque vai falar sobre essa realidade da criação. Romanos 8 e 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Olha que coisa interessante. O pecado fez com que a criação ela gemesse com cólicas de uma parturiente, até que venha de fato a plenitude da restauração de todas as coisas. Quando a gente lê o texto completo, né, antes e depois desse versículo 22, a gente percebe isso, né? Essa criação foi afetada e ela geme, vulcões, terremotos, esse desequilíbrio ecológico, né? O bioma sendo atingido, espécies em extinção. O que é isso? É resultado do pecado humano, não é, amados? Oi? Tudo isso, exato. Então tem uma série de questões aí, e a gente reclama e a gente põe culpa em Deus, mas é o homem que tem feito, é o pecado humano que tem feito isso. Bom, a criação também é algo do plano redentor de Deus, como eu disse, né? Quando a gente lê Apocalipse 21:1, vamos lá? A gente pegar alguns textos aqui, pelo menos uns 2 ou 3 textos, para a gente perceber isso. A criação também é algo do plano redentor de Deus. Então Deus criou tudo isso aqui com esse propósito definido, foi afetado também pelo pecado humano, e Deus restaurará também todas as coisas, tá? Capítulo 21, verso 1 e diante, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu não vou ler com vocês para ganhar tempo, mas se vocês quiserem depois ler todo o capítulo 21, entrando no 22 também, vocês vão ver o que vai acontecer com o novo céu e a nova terra. E esse primeiro céu e essa primeira terra será envolvida da mesma forma que o nosso corpo mortal será envolvido pelo novo corpo, né? O corruptível sendo tragado pelo incorruptível, o mortal sendo tragado pelo imortal. Também essa criação será tragada pela nova criação. Olha que coisa linda, amados. Então tudo isso aqui que está desajustado de alguma maneira será restaurado na plenitude, porque voltará a ser a habitação do homem também plenamente restaurado. Olha como Deus restaurará todas as coisas, não só o ser humano. E é por isso que eu digo, aqui, né, ou não é aqui, né? É uma realidade. Quando a gente fala aqui é porque ele sempre se situa a partir de referências geográficas. Não tem como fazer de outra forma, né, mano? Mas não é aqui, por exemplo, o inferno. O inferno onde é? Não é onde? Não é um lugar geográfico, é um lugar existencial. Ou é uma realidade, não uso lugar, é uma realidade existencial. Então, essa realidade aqui, existencial, deixará de ser essa realidade nossa e passará a ser uma realidade eterna, onde todas as coisas serão perfeitas. Inclusive, quando a gente lê o capítulo 22 de Apocalipse, haverá uma praça, haverá árvores, talvez animais, não sei em que tipo, porque a Bíblia fala de seres viventes, não são anjos, né? Só para a gente entender, amados. Olha que diversidade. O versículo fala que o leão passará junto com o ovelhinho, né? Que é a questão lá do Isaías que eu falei, 65, 66. Mas olha que coisa interessante, que não haverá mais essa desarmonia, agressividade, morte. Toda essa realidade que nós temos é porque o pecado adentrou aqui, porque Deus fez tudo harmônico, perfeito, belo, né? Mas doença, bactérias, vírus, morte, todas essas questões, ar poluído, né? A Bíblia diz que, acho que é lá também, lá mesmo em Isaías 65,
vai dizer que quando o homem estiver colhendo alguma coisa, eu não posso afirmar que isso é literal, mas só para a gente entender a ideia. Quando estiver plantando alguma coisa, já estará colhendo ao mesmo tempo, de tanta fertilidade que a terra terá. Olha só, olha o que aconteceu com o lá com o pecou, agora vai ter que suar muito para extrair o pãozinho da terra. Quando Jesus ele ora, e os estudiosos, porque assim, os judeus, eles até hoje têm oração para tudo que vocês imaginarem, para tudo, eles têm uma oração específica. Vamos tomar essa água, ora antes. Vamos comer isso aqui, ora antes. Vamos arrumar isso aqui, ora antes. Tem uma oração específica. E para orar pela ceia, pelo pão que Jesus orou, ele fez a seguinte oração: bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que fizesse sair o trigo da terra, ou tirasse o trigo da terra. Olha que coisa linda, não é? Reconhecendo que a fertilidade e tudo que há aqui, como manutenção da vida, é Deus de fato que dá como dádiva para todo ser humano, inclusive. Mas só os discípulos de Cristo que reconhecem isso com mais clareza. É por isso que nós damos graça todas as vezes que nós vamos fazer uma refeição, né? A gente é ensinado assim, deveria ser ensinado assim, né? A gente dá graças lá. A gente dá graças no pão da ceia, a gente não consagra o pão da ceia. Se alguém tem essa prática, isso está errado, teologicamente. Jesus nunca consagrou o pão. Jesus nunca consagrou absolutamente nada. Isso é uma mente religiosa, o sistema religioso do Antigo Testamento. Vamos consagrar esse pão. Jesus não ensinou isso, não está na boca de Jesus. Paulo não ensinou isso em 1 Coríntios 11, quando a gente pega lá o texto para a ceia, né? Não é nem santa, é só ceia. Porque tudo que pertence a Deus e é reconhecido como de fato deve ser reconhecido para Deus, já é santo. Porque não há santo nem profano para o santo que entende quem é o santo que santifica todas as coisas. A Bíblia diz isso. Então o que nós fazemos? O que Jesus fez? Tendo dado graças, partiu e disse: bem, esse é meu povo. Tendo dado graça, não deu graça, só agradecer a Deus. Bendito és tu, Senhor, Baruch atah Adonai, melech haolam, hamot lehem. Então, ele fez essa oração, exatamente essa, na língua hebraica, né? Só para a gente entender. Vamos para o último texto? Deixa eu só esclarecer uma dúvida. Igual eles falam, a questão, né? Antigamente batizavam as crianças, quando nasciam. Aí agora, no dia eu falo, batizou, apresentar. Não é necessário também. Nós temos essa prática, acredito, que é tirada ali daquela passagem de Lucas, onde Jesus ele é apresentado a Deus, né? Que é um costume judaico. Eu não digo que seja errado, mas também não digo que é necessário. É uma prática. Na verdade é uma consagração. Então, Não, é isso que eu estou falando. talvez o errado. Talvez o errado, não é o errado, talvez o desnecessário seja essa ideia de que nós devemos consagrar. Porque se são os nossos filhos, eles já são de Deus. Os filhos, amados, o que nos falta é a compreensão. Depende da consciência, né? Exato, essa compreensão, porque tem gente que vai orar, isso aqui é do diabo. Eu lembro que eu estava eu acho que eu já falei isso para vocês, num grupo de visitas a uma casa, e uma irmã viu uma planta lá na sala da irmã lá e disse: não, vamos ter que orar que essa planta é do diabo. É uma espada de São Jorge. Aqui fala de espada de São Jorge? Sim. Pensa, então. Eu falei: é do diabo. Pensei comigo, não falei não. Do diabo, não pode ser essa plantinha do diabo. É de Deus. Mas percebam como a gente vai criando todo um imaginário religioso, místico, supersticioso, porque a gente não conhece o que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina sobre isso em 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 10, Romanos capítulo 14. Paulo vai tratar justamente dessas questões, amados. 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10 e o Romanos capítulo 14. Esses 3 capítulos vão falar sobre essas questões aqui que nós estamos discutindo, tá? Mas só para voltar, a criança deveria, se for, não tem exatamente nada de errado e pecado, mas para quem tem uma consciência, não teria a necessidade. Se fizer, bem; se não fizer, não faz diferença. Entenderam a questão? Se fizer, bem, está tudo certo. Se não fizer, não está pecando. Mas essa ideia que a gente vai desenvolvendo, porque assim, de quem é o filho? Também a questão do óleo, né? A consagração, o pastor derramar do óleo. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e